Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem? Hoje é quarta-feira e, como de costume, nós vamos falar de ciências. Mas hoje eu tenho uma novidade para vocês, é uma coisa muito legal que vocês vão adorar. Bom, na sexta-feira nós teremos uma festa do pijama virtual. Olha que legal! Eu, tia Lourdes, tia Mônica e tia Patrícia estaremos na escola fazendo essa aula muito divertida para vocês. Tia, mas o que é uma festa de pijama? É uma festa em que você vai estar com o seu pijama bem bonito, vai poder montar uma barraquinha de lençol, fazer uma cabaninha e não esqueça que tem que ter um lanchinho. Festa sem lanche não tem graça. Então essa é a novidade. Na sexta-feira, às 2 horas, nós teremos a nossa festa do pijama. Vou colocar aqui o link do vídeo do convite, convidando vocês para participar dessa festa. Não perca, hein? Se não tiver um pijaminha, pode botar uma roupinha de dormir qualquer que você usa no dia a dia, tá bom? Não esqueça do lanchinho. Às 2 horas nós estaremos online pelo Google Meets, tá bom? Então, se você não tem, peça a mamãe para poder baixar no seu celular ou no seu computador. Então vamos lá. Hoje nós vamos terminar o livro de ciências, tá bom? Vamos fazer da página 166 até a página 71, mas só tem atividade na página 71. Então vamos lá, pega o seu livro, pega o seu material e corre pra cá pra poder fazer a atividade com a tia. Nas semanas anteriores, logo no comecinho do bimestre, nós falamos sobre os animais invertebrados, sobre os grupos desses animais, alguns crustáceos, alguns moluscos, artrópodes, insetos, anelídeos. Falamos de vários grupos de animais invertebrados, que são aqueles animais que não possuem coluna vertebral. Hoje nós vamos continuar a falar sobre os grupos dos animais vertebrados, que, como a tia já falou na aula da semana passada, são 5 grupos. São as aves, os peixes, os mamíferos, os anfíbios e os répteis. Nós já falamos sobre os anfíbios, nós já falamos sobre os peixes e hoje nós vamos falar sobre o restante desse grupo, que são os répteis, as aves e os mamíferos. No segundo bimestre, nós falamos sobre animais vertebrados, só que a gente não deu detalhes de cada tipo de animal. Nós falamos que os animais eram vertebrados, falamos sobre a locomoção desses animais, que alguns são bípedes, se locomovem em cima de 2 pernas, outros são quadrúpedes, se locomovem em cima de 4 pernas, alguns voam, outros usam as nadadeiras. Falamos sobre os tipos de alimentação, carnívoro, herbívoro, onívoro. Falamos sobre várias coisas, sobre os tipos de reprodução, falamos sobre muitas coisas, mas nós não falamos os detalhes desses animais vertebrados. Então, como na semana passada nós falamos dos peixes, que são os animais que vivem somente na água, tanto quando são crianças, depois também quando viram adultos. São animais que têm o corpo coberto por escamas, usam a nadadeiras, respiram por meio de brânquias, não é verdade? Falamos sobre os anfíbios, que quando são filhotes vivem somente na água e quando adultos eles podem ser tanto aquáticos quanto terrestres. Falamos que eles também podem respirar por brânquias e depois usar os pulmões. São animais que possuem aquela pele gelada, não é verdade? Aquela pele fininha, úmida, que são os casos da rã, da perereca, do sapo. E hoje nós vamos iniciar falando sobre os répteis, tá? Então vamos fazer da página 167 até a página 171. Nesse grupo estão as tartarugas, jacaré, serpentes, as cobras. São animais que possuem uma pele mais grossa, uma carapaça, tá bom? E também os dinossauros. Não sei aqui quem gosta de dinossauro. Nós não conhecemos os dinossauros, porque eles são extintos. Animais extintos são aqueles que não existem mais, Não existem mais daquelas raças. Então os dinossauros foram extintos, mas nós sabemos que eles existiram por causa de seus fósseis. O que são os fósseis? Restos ou vestígios preservados de seres vivos ou evidências de suas atividades. Então, alguns lugares existem ainda as pegadas, no solo que não
saíram desses animais. Alguns escavadores, algumas pessoas que são os arqueólogos, acharam fósseis, ossos desses animais do passado. Então, eles também fazem parte desses grupos dos répteis. Os répteis se adaptaram melhor ao ambiente terrestre do que os anfíbios. Por quê? Porque os ovos dos animais répteis, eles possuem uma casca mais dura, então não dependem da água. Eles conseguem proteger, aquela casca dura protege aqueles animais por mais tempo até que aquele novo ser venha à vida. Outra característica que possibilita os répteis viverem no ambiente terrestre é a pele formada por placas ou por escamas, que é o caso da serpente, aquela escama grossa, ou placas duras como o jacaré, ou então a carapaça, que é aquela parte dura da tartaruga. Esse tipo de pele evita a perda da água pela respiração, pela transpiração. Por isso, esses animais conseguem viver bem em ambientes secos, também como os desertos. Esses animais possuem uma respiração exclusivamente pulmonar. Eles não conseguem respirar por brânquias, não. Eles respiram pelo pulmão, assim como nós seres humanos, tá? E assim como os peixes e os anfíbios, eles não conseguem manter a temperatura do corpo. Então, esse calor vem de fora, que são também conhecidos como animais de sangue frio, mas o nome correto é ectotérmicos, que significa que o calor vem de fora do corpo, ou seja, vem do ambiente. O calor, para aquecer eles, vem de fora. Diferentemente dos anfíbios, a maioria dos répteis tem dentes que são utilizados tanto para alimentação quanto para defesa. Os répteis têm hábitos alimentar carnívoros ou onívoros. Então, eles tanto podem se alimentar somente por carne, como também podem se alimentar por carnes e vegetais. Na página 168 explica sobre a diversidade dos répteis. São muito diferentes, como a gente viu. Tem as serpentes, tem os jacarés, tem os lagartos, lagartixas, tem as tartarugas e eles são diferentes também. Tartarugas e jabutis e cágados são répteis conhecidos por terem uma carapaça sobre o corpo, que é aquela proteção que tem em cima da tartaruga, que os ajuda a se protegerem dos predadores. As tartarugas e os cágados passam a maior parte do tempo na água e precisam subir até a superfície da água para poder conseguir respirar. Já o jabuti, ele é terrestre. Lagartos, lagartixas e serpentes têm a pele formada por escamas e fazem a troca da pele. Tem uma época que a pele começa a cair para se renovar, que é denominada muda, o nome dessa pele. Dentro desse grupo estão tanto os lagartos, que possuem 4 pernas, quanto as serpentes, que são ápodes, ou seja, não possuem pernas. Os crocodilos e os jacarés têm a pele grossa e dura e são semiaquáticos. E isso quer dizer que vivem na água e também vivem na terra. No Brasil não existem crocodilos, apenas jacarés. Então, a gente pode perceber que os répteis possuem diferenças também. Então, qual é a maior semelhança do réptil? É que ele rasteja, tá? A maioria rasteja, tem aquelas patas menores que ficam ali bem próximo ao chão. Alguns, como as tartarugas, possuem a carapaça, que é aquela proteção grossa de cima como se fosse uma conchinha que protege a tartaruga. Outros têm a pele de escama que troca, como as serpentes. E outros têm a pele dura, com placas, como os crocodilos e os jacarés. Na mesma página, na 168, vem explicando sobre as aves. Como são as aves? Quais diferenças você consegue observar entre as aves e os outros animais dos grupos apresentados até aqui? Qual é a maior diferença entre os animais mamíferos dos outros grupos e as aves? As aves voam, então as aves possuem penas, as aves possuem bicos, na maioria das vezes são bípedes, possuem apenas 2 pernas.
E diferente de todos os mamíferos estudados até aqui, tanto os anfíbios, quanto os peixes, quanto os répteis, a ave não precisa do calor do sol. Ela é um animal endotérmica, tá? E as pernas auxiliam nesse processo, ajudam no aquecimento do corpo. Esses animais também possuem, os machos, possuem as pernas coloridas, com as penas coloridas, que é para atrair a fêmea para a reprodução. Esses animais, as aves, eles possuem, eles são animais que se reproduzem de forma ovípara. Eles são ovíparos, pois os ovos ficam por fora do corpo da mamãe, tá? O ovo não se reproduz dentro do corpo da mamãe, não fica na barriga. Eles são ovíparos. Os ossos desses animais são mais leves, são ocos, tá? Que ajudam na hora do voo. E apesar da maioria possuir essa questão do voo, alguns animais não podem voar, como é o caso dos avestruz, como é o caso das galinhas. Os avestruz são ótimos corredores devido às pernas longas e fortes. Já os pinguins usam suas asas para nadar. Então o pinguim também é uma ave e ele não voa. As aves podem se alimentar de frutos, sementes, insetos, néctar e etc. E por isso possuem bicos de diferentes formatos, pois são adaptados para facilitar a alimentação específica dela. Lá na página 23 do material de apoio, tem uma atividade muito legal, que é uma atividade de como se fosse um joguinho da memória. Tem a ave e na própria figura da ave vem dizendo o que essa ave usa para a alimentação. E aí depois, na outra figura, tem essa alimentação escrita na figura da ave. E aí você vai brincar fazendo um joguinho da memória. Aqui, ó, nós temos essa ave que se alimenta de néctar, essa que se alimenta de insetos e essa que se alimenta de pequenas frutas. Então aqui eu tenho a fruta, aqui eu tenho o néctar, porque o néctar fica na flor. Aqui eu tenho os insetos. Cadê os insetos? Olha, os insetos. Então vocês vão recortar, colocar tudo em cima da mesa e aí vocês fazem o joguinho da memória. Na página 170, fala sobre o último grupo dos animais vertebrados, os mamíferos. Esses animais são animais que se reproduzem, né, que crescem, evoluem dentro da barriga da mamãe, que é o caso dos seres humanos. Nós somos animais mamíferos, porque nós reproduzimos e fazemos a nossa reprodução na barriga da mamãe. Temos o leite para dar aos nossos filhotes. Esses animais mamíferos também são chamados de placentários, porque é ali dentro da placenta que fica o nosso filhote e recebe os nutrientes, o que for necessário para que esse animal, para que esse filhote que esse filhote evolua. Há também alguns animais que são mamíferos, porém, eles colocam ovos, não nascem da barriga da mamãe, que é o caso do ornitorrinco. E também alguns animais que são chamados de marsupiais. Por quê? Que é o caso do canguru. Uma parte da reprodução fica dentro da barriga e a outra parte em uma bolsinha, que fica também na barriga da mamãe. Quanto à alimentação, os mamíferos podem ser onívoros, que significa pode comer tanto vegetal quanto carne, e também o ser humano, por exemplo, é onívoro. No entanto, há também os que se alimentam apenas de plantas, herbívoros, e os que se alimentam somente de carne, que são carnívoros. Os mamíferos têm grande diversidade de formas e de hábitos, podendo ocupar tanto o ambiente terrestre quanto o ambiente aquático. Alguns têm a capacidade de voar, como o morcego. Outros podem viver em regiões quentes, como o camelo. Outras em regiões muito frias, como o urso polar. Também na água, como a baleia. E também podem ser terrestres, como nós, seres humanos, seres humanos, os cavalos também, tá bom? E aí,
na página 171 tem uma atividade. Número 1. Relembre as características estudadas de cada um dos grupos de vertebrados e complete a cruzadinha de acordo com as dicas. Então, aqui está falando dos 5 grupos dos vertebrados. Vivem exclusivamente na água e respiram por brânquias. Quem é que só pode viver na água? Então, você vai olhar qual é esse grupo. Será que são os peixes? Será que são as aves? Será que são os répteis, mamíferos, anfíbios? Qual desses só pode viver na água? No comecinho da atividade do vídeo, eu falei de todos os grupos. Então, você vai ver qual é a resposta e vai colocar na letra A. Letra B. Dependem da água para se reproduzir, mas, quando adultos, podem viver tanto na água quanto na terra. Quais são esses animais? C. Tem a pele seca, o que evita a desidratação. Então, pode ter a pele com a placa dura, pode ter com carapaça, pode ter por escamas que mudam. D. Tem o corpo coberto por penas e tem a capacidade de voar. Então, possuem bicos, têm os ossos mais leves que possibilitam o voo. Quem são esses animais? E por último, tem o corpo coberto por pelos e amamentam seus filhotes, que é o caso do ser humano. Por hoje é só. Um beijo pra vocês. Qualquer dúvida é só chamar no zap que a tia explica tudo pra vocês direitinho. Tchau, um beijo.